Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, Alegres na Esperança, fervorosos na caridade, inflamado de zelo. Esse é o retrato do missionário redentorista. Você está percebendo que hoje nós não estamos no estúdio, estamos aqui nos corredores da Basílica, porque aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar da graça. Estamos vivendo este ano o terceiro ano vocacional no Brasil. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. E foi um dia, Deus fez arder o coração de um jovem. Ele ficou inquieto, falou: não é possível dizer não, é preciso dizer sim ao chamado de Deus. Por isso estamos conversando com o padre Anísio Tavares. Anísio, que prazer tê-lo aqui no Fortes na Fé. Prazer é meu, irmão Viveiros. Minha saudação ao senhor e a todos que nos acompanham. Beleza demais. Você é natural de que cidade? Sou natural de Avaré, São Paulo, a uns 450 quilômetros aqui da capital Mariana da Fé, já sentido Paraná, sudoeste do estado de São Paulo. Avaré, São estado Paulo. de São Paulo. Isso. Garoto paulista. Anísio, você estava lá em Avaré, você já me contou que você já trabalhava, você já tinha uma vida assim bastante ocupada. E lá você sentiu no coração uma inquietação vocacional. Como é que foi isso? Exatamente. Então, eu sou filho do José e da Helena, tenho 5 irmãos, 2 irmãos, 3 irmãs, e nós nascemos todos na zona rural lá de Avaré. E quando foi no ano de 1994, nós nos mudamos para a região urbana, para a área urbana, e lá eu comecei a participar da comunidade, lá eu comecei a trabalhar, trabalhei na Casa Brasil por 7 anos. Meu abraço ao pessoal da Casa Brasil, que até hoje estão lá firmes e fortes, consertando fogão, aparelhos a gás em geral, fazendo instalação de gás e também participando da comunidade cristã, onde eu tive um engajamento maior na comunidade. Mas a vocação nasce, irmão, quando eu era muito pequeno, não lembro quando. Mas acho começou a inquietação. Quando Deus falou no coração. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos e nós fomos para a cidade para participar de Corpus Christi. Quando terminou a missa e o padre começou a organizar a procissão, colocou na torre da igreja a música Me Chamaste para Caminhar na Vida Contigo. Me chamaste para caminhar, é hoje. Não canta que eu choro, irmão. É uma música que me toca muito, porque ali Deus fisgou meu coração. Que bênção. E aí então eu guardei esse chamado por muito tempo, mas quando então fui crescendo mais e já chegando na cidade, né? Isso já era por volta do ano 2000, eu comecei a externar esse meu desejo, então, de seguir. Eu estava com 20 anos para fazer 20 anos, 19, 20 anos. Já namorando? Ainda não. A história da namorada vem depois, né, irmão? Mas foi aí que eu comecei, então, a externar um pouco o desejo de ser, de fato, um padre, né, primeiramente. Mas sim esse desejo de ser um padre diferente do padre diocesano, de ser um padre missionário. Padre missionário. E aí comecei a participar da comunidade, vivendo a vida de fé, e aí então entra a questão da namorada, né? Conheci uma menina, a gente participava junto na comunidade e namorei por 4 meses. 4 meses, pouco tempo, mas disse a ela: olha, eu quero realmente seguir a minha vida como padre. E aí então ela começou a sentir muito, né? Não queria aceitar, chorando, mas depois... Hoje ela é casada, tem filhos, hoje eu sou padre, missionário, redentorista, estamos todos bem vocacionalmente. Que legal, né, Padre Anísio? Quando Deus chama, Deus vai mostrando o caminho, né? Justamente. E a gente começa a se perguntar, e agora? É casar, é formar uma família, é ser missionário? A gente começa a fazer esse questionamento. Sim. E aí, você falou, quero ser um padre diferente do padre diocesano. Como é que você conheceu os missionários redentoristas? Conheci os missionários redentoristas, irmão, por 2 realidades assim bastante interessantes. A primeira, uma senhora chamada Dona Yolanda, que já está nonagenária hoje, muito lúcida, muito atuante na comunidade. E ela havia participado das missões redentoristas lá na década de 70. E quando soube que eu era vocacionado, ela veio rapidamente e disse: olha, você tem que ser redentorista. Deus, Deus, que coisa bonita. Tem que ser redentorista, né? É bem assim que ela disse. E eu, na comunidade, eu estava com o encargo de limpar um pouco aquela caixinha que fica os folhetos na entrada da igreja. Aquelas novenas, aquelas correntes de oração, que a gente sabe que não tem muito a ver com a nossa fé cristã, vai não. colocando, vai... Isso. Eu cuidava daquela caixinha. E um dia, um panfleto redentorista aparece ali, um panfleto vocacional. Foi então que eu comecei a
discernir minha vocação. E aí você fez contato com o seminário, foi participar de encontros? Não sabia muito como fazer, né, irmão? Essa senhora começou a me orientar e eu fui também, falei com o pároco, Padre Camilo, que estava na paróquia São José. E ele começou a me orientar com muita alegria, até o momento que ele ficou sabendo que eu queria ser redentorista. Quando ele ficou sabendo disso, não, mas você tem que ser diocesano. Olha, a nossa diocese é nosso, tá precisando de padre aqui. Olha lá na Aparecida, quantos missionários tem lá que você vai fazer lá. Né? Padre Camilo, se estiver nos acompanhando, meu abraço. Mas depois ele entendeu, irmão, minha vocação me apoiou demais. Eu sou muito agradecido à ajuda que ele deu para que eu então começasse o meu caminho vocacional, ofereceu a carta, tudo. E eu vim aqui conhecer a Aparecida já para conhecer o seminário. Foi as duas coisas muito semelhantes. Eu não tinha vindo a Aparecida ainda. Primeira vez? Primeira vez. Chegando aqui a Aparecida, fui ao seminário Santo Afonso, orientado pela equipe daqui, encontrei o Padre Chicão. Padre Chicão. Padre Chicão, Francisco Padre de Assis Chicão. Miguel. Um grande abraço pro Chicão. E aí então comecei o meu processo vocacional no ano de 2002. Fiz encontro lá em Tietê, conheci o irmão Oswaldo, que me acolheu maravilhosamente bem. Oswaldo maravilhoso. E foi só experiência boa com os redentoristas até hoje, graças a Deus. E você entrou no seminário, fez todo o seu processo. E quantos anos você tem de vida missionária? Pois é, irmão, 2003 eu entrei aqui em Aparecida, fazer o propedêutico. 2003. 2003. Quando você entrou no seminário. Quando eu entrei no seminário. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Tá vendo só? Faz tempo, né, irmão? Parece que faz tempo, mas não faz tanto tempo. Verdade. 20 anos. E aí, então, eu fiz todo o percurso formativo, um ano de propedêutico, 3 de filosofia e no ano de 2007 o noviciado, com profissão religiosa em 2008. 2008. E nesse momento, então, selou aí, de fato, a vocação redentorista. Quando nós fazemos a profissão religiosa, nós somos, de fato, redentoristas, né, irmão? Claro. Então você está com 15 anos de vida missionária. Vida missionária. É importante dizer, Padre Anísio, as pessoas pensam que a gente fica missionário quando se ordena. Nós, missionários redentoristas, não. A gente fica missionário quando faz os votos, pobreza, castidade e obediência, antes de fazer o curso de teologia e depois que se ordena padre. Então ninguém é missionário quando se ordena, já é missionário antes. Exatamente. Então você está com 15 anos de vida missionária e quantos anos de padre? Agora eu vou completar 11 anos. 11 anos. 11 anos de padre, graças a Deus. Foi ordenado em 2012, 11 de agosto de 2012. Então, para mim, esse tempo todo tem sido só de crescimento. Eu que nasci lá em Avaré, não é? O mundo para mim foi se abrindo, ganhando novos horizontes e fui descobrindo na missão redentorista a minha vida cristã. Viver a vida cristã, a vocação batismal na vocação redentorista consagrada, para mim, só alegria. Para nisso, nesse período de vida de seminário, discernimento, antes de ser religioso, tem algum fato, alguma experiência que te marcou? A primeira experiência que me marcou muito foi o encontro com os missionários redentoristas, com o jeito de ser redentorista. Para mim, é assim algo que toca o coração, não só meu, mas de todo o povo, né, irmão? Na nossa missão redentorista fala muito do nosso jeito. Nosso jeitão. Jeitão missionário, né? Então e isso me tocou muito. E é muito. esse jeitão que te marcou? Acolhida. Primeiramente para mim foi a acolhida. Padre Chicão, o irmão Oswaldo e todos os outros que me acompanharam, o senhor que me acompanhou na convivência vocacional. Então essa acolhida. Depois outra coisa, irmão, que eu pontuo assim com muito carinho, é o desafio que a missão foi me colocando e exigindo o meu crescimento. Então, quando eu concluí a minha formação inicial, foi logo me pedido para que eu fosse formador. Então, de formando, passar a ser formador. Essa é uma passagem desafiadora. Você está ali como aluno, daqui a pouco você se torna mestre. Exatamente. Então, fui formador aqui no Seminário Santo Afonso, em Aparecida, da primeira etapa da formação inicial. Então, para mim, foi um momento bastante desafiador, mas que me fez crescer muito. Depois, o outro momento, estudar. Sempre viram em mim que eu tinha dons para o estudo, mas eu nunca tinha visto isso em mim. Acharam que você era inteligente, certamente. Acharam que eu era inteligente. Quando vem, então, o pedido para ir estudar em Roma, meu Deus do céu, eu não sabia nem falar bom giorno, nem buonanotte. Hoje eu sei, né, irmão? Mas olha, na época eu não sabia nada. Padre Rogério, que hoje é o nosso superior geral, era provincial, então ele convidou para ir estudar em Roma. Para mim foi um desafio grande. Primeira vez de ir para o exterior, aprender uma outra língua, voltar de novo, né, depois de um tempo já fora dos estudos, voltar a estudar novamente, mas foi assim de muito crescimento.
E agora, irmão, outra experiência que está tocando muito meu coração, que me marca muito, é a reestruturação e a reconfiguração para a missão. Então, no ano de 2021, fui transferido para Belo Horizonte, província do Rio de Janeiro, para lá começar esse processo de integração com o Rio, Bahia. Vamos tornar aí uma só unidade, uma só província e dar esse passo fundamental nesse processo de reestruturação que começa pela formação, né, irmão? Então, para mim, são experiências que me marcam muito. Você está morando em Belo Horizonte como formador. E ser formador é uma missão muito exigente. Exato. Costumam brincar, né, irmão? É exigente porque tem que dar bom exemplo, né? Mas é um desafio grande, irmão, que provoca a gente. Trabalhar com a juventude hoje não é fácil. Ontem já não foi, também hoje não é fácil. De fato. Então, todo esse desafio faz a gente crescer, faz a gente, de fato, olhar além dos nossos próprios limites, perceber que Deus quer mais de nós e dá condições para a gente ser mais, para a gente crescer como filho de Deus primeiramente. É o Fortes na Fé falando de vocação. Olha, estamos conversando com o padre Anísio Tavares, que ontem celebrou 11 anos de sacerdócio, foi isso? 11 anos, irmão. 2012, no dia 11 de agosto, foi ordenado lá no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora das Dores, em Avaré. Em Avaré, 11 anos. Dom José Carlos de Oliveira, Dom Carlinhos. Dom Carlinhos. Exatamente. Padre Anísio, 11 anos de sacerdócio. Você disse que quando você decidiu a ser padre, você estava namorando, né? Rompeu com a namorada, quero ser padre. E você também falou da sua família. Como é que foi a reação da sua família quando ficou sabendo que você queria deixar tudo para ser padre e entrar no seminário? Como é que foi? Pois é, irmão, foi assim algo bastante difícil no primeiro momento. O meu pai e os meus irmãos aceitaram tranquilamente. Disseram assim, é isso que você realmente quer? Falei, sim. Então, Deus te abençoe, Deus te ajude, não é? Na sua caminhada. A mãe já foi bastante contrária à ideia, não aceitou não. A mãe não aceitou? Não aceitou. Ela disse assim, olha, você tem que arrumar uma mocinha bonitinha, namorar, casar e ficar perto da mãe. Formar uma família. Formar uma família e ficar perto da mãe, sobretudo. Na barra da saia. Exatamente. Então foi um momento difícil. E aí no discernimento foi algo bastante complicado, conversando com ela. E foi ficando séria a minha caminhada também, né? Já foi assim, deslumbrando a possibilidade de entrar realmente no seminário. Aí ela deu uma cartada que foi difícil. Ela disse assim, eu tô idosa, imagina, né? Ela faleceu com 68 anos em 2016. Ela dizia assim, eu tô idosa, doente, eu vou falecer e você não vai estar perto. Isso foi muito difícil, muito difícil, irmão. Mas aí eu pedi a graça de Deus e fomos conversando e ela foi aceitando. Ela foi compreendendo e depois que eu ingressei na formação redentorista, sobretudo, foi a alegria da vida dela. Veio muitas vezes aqui ao santuário, veio nos encontros de família que nós fazemos aqui. Ela era muito feliz com a minha vocação, graças a Deus. Então minha família tem essa presença muito grande, os meus irmãos, né? Eu sou o caçula, somos 6 irmãos, eu sou o caçula. Todos me apoiaram e me apoiam muito. Isso tem um peso, né? O seu caçula tem um peso. Exatamente. Então essa vocação foi de fato construída na minha família, eles me ajudaram muito. Tanto é que para vir a Aparecida, para fazer essa viagem até aqui, meus irmãos me ajudaram muito, me orientando, não é? Então, irmão, eu acredito que a família na minha vida é uma presença importantíssima na minha vida vocacional. Sempre me acompanharam, sempre me apoiaram e continuam me apoiando. A mãe falecida em 2016, quando eu estava em Roma estudando. Então eu tive de vir às pressas, ela estava internada gravemente, né, um quadro de saúde muito grave, e quando eu cheguei no sábado, ela faleceu no domingo. Encontrei ela ainda com vida. No outro dia. Encontrei ela com vida ainda, foi um momento bastante forte, porque veio à memória aquela fala dela lá do início, né? Você não vai estar presente quando eu morrer. Exatamente. Mas aí Deus deu a graça. Eu estava na Irlanda, num estágio, durante as férias dos estudos, numa comunidade redentorista, e é no sul da Irlanda, em Limerick. Então parece que foi Deus que me tirou de lá e me trouxe até aqui no aeroporto de Guarulhos. Foi um voo que nós achamos lá, de última hora, em cima da hora, e deu tudo certo de chegar e encontrá-la com vida. Foi. É o mistério de Deus. E o meu pai faleceu em 2021, quando eu estava indo para Belo Horizonte, não é? Para a missão lá da reestruturação.
Então, quando eu começo lá a residir em Belo Horizonte, meu pai já estava gravemente enfermo. Então, ele faleceu com 80 anos, quadro de câncer muito forte, não é? Então, eu tive a oportunidade, Padre Marlos, provincial, me concedeu passar o final do ano lá, cuidando dele. E aí eu ia para Belo Horizonte e fazia as visitas, né, a ele. E aí, então, foi no dia 20 de março, um dia depois de São José, que ele partiu para a casa do Pai em 2021. Então estamos nós irmãos aí, vivendo, né, essa união. Às vezes fala, quando os pais falecem, os irmãos ficam um pouco desunidos, às vezes perdem um pouco a ligação familiar. Conosco não aconteceu. Continuamos muito unidos, muito juntos, né? Ainda que eu distante pela vocação, pela missão, Claro, né, irmão? claro. Mas afetivamente muito unidos. E certamente com muito mais presença. Quando você falava aí da mãe que teve essa dificuldade de aceitar no começo, mas pouco a pouco foi aceitando. Eu gosto muito nas ordenações. Daquele momento que o ordenado ele vai dar o abraço na mamãe, no papai, aquele momento é emocionante. Às vezes eu choro daquele momento. Imagino para sua mãe que no início resistiu, mas foi aceitando. Aquele momento deve ser um momento de Deus. Foi um momento muito bonito, irmão, porque depois de o bispo ungir as mãos, então amarrado um pano na mão nas mãos do padre, e a mãe e o pai ali que abrem, não é? Digamos assim, que contempla primeiramente a mão ungida do padre. Ela beija a mão do padre. Ela beija a mão do padre. Então, assim, foi uma alegria muito grande, muito grande. Não uma realização, dizer conseguir, não é nesse sentido, né, irmão? Mas de um momento de uma graça de Deus. Como graça de como Deus. Graça de Deus, Deus me deu a graça de ter um filho padre. Eu acho que isso é divino. Exatamente. E ela, nossa, era muito alegre com tudo isso. Muito que feliz. Benção, que coisa linda. Paranísio, agora eu gostaria que você contasse um pouquinho assim da sua experiência. Você disse que no início, olha, eu quero ser um padre diferente do padre diocesano. Eu quero ser diferente. Agora você já é um padre redentorista já há 11 anos. Você percebe que na sua experiência sacerdotal, você é isso que você sonhou um dia? Irmão, quando eu sonhei em ser missionário, eu sonhava pregando missões pelo mundo. Era aquele sonho. E quando eu vi a propaganda vocacional dos missionários redentoristas, a ênfase grande nas missões, aquilo saltou aos meus olhos. Exatamente. Então, fotos das missões que vinham naqueles panfletos, não tinha internet tão presente como hoje nós temos, né, irmão? Lá em 2020, né, 2002, quando eu comecei. Quando eu começo a fazer o percurso vocacional, que eu percebo que a missão redentorista é ampla toda a vida. É maior do que pregar a missão. Maior do que estar somente lá pregando as missões. Então, o meu desejo, posso dizer com sinceridade até hoje, ainda é integrar a equipe das missões populares, a missão redentorista itinerante. Mas o que a gente percebe? Que pela consagração, nós somos missionários onde quer que estejamos. Onde quer, o que a gente fizer, é missão. Eu costumo dizer, né, irmão? Eu entrei no seminário em 2003, não saí até hoje. Continuo como formador, não é? Dizem que os melhores são escolhidos para ser formadores. Pois é, né? Espero que a gente continue correspondendo, né, irmão? Mas o que acontece? A gente vai percebendo que o sentido da missão ele é amplo. Então as nossas constituições dizem que até aquele confrade enfermo que está no leito ali se recuperando, ele é missionário, tanto quanto quem está nas missões itinerantes, quem está aqui no Santuário de Aparecida, aquele que está numa comunidade bem pequenininha, de repente lá em São Paulo, numa zona periférica, todos nós somos missionários da mesma forma. Então, foi um processo de ressignificar o que é ser missionário. A gente vai compreendendo, né? Vai compreendendo que a missão é muito maior do que simplesmente você pegar o microfone e ir para a missão. Exatamente. Tudo é missão. E você como formador, preparando os futuros, você é profundamente missionário. E sinto essa missão acontecendo, não é, irmão? Eu acredito que a missão do formador não é uma missão que a gente veja os frutos logo, imediatamente. Aqui no santuário a gente faz uma pregação, os romeiros já vêm, que pregação bonita, já fala, não é? Formador não, é uma missão que a gente vai plantando uma sementinha que vai frutificar dali um tempo. Padre Nelson, que é o provincial lá do Rio de Janeiro, sempre fala isso, ao se referir a nós formadores. Formador, ele tem uma missão que vai dar frutos muito lentamente,
mas é um fruto consistente. E tem que ter essa paciência, esperar o processo. Exatamente, o processo de cada um, meu irmão. Aqueles que deixam, aqueles que são encaminhados para outra vocação, não é que não deu certo, mas é que ele fez um discernimento, que ele também fez um caminho e que ele também está ali trilhando o caminho de Deus para a vida dele. Então a vida do formador é promover o discernimento. Não é fazer missionário redentorista, não. Não é uma forma de fazer missionários. É local do discernimento, Facilitar o discernimento. de ajudar o jovem a escutar Deus chamando. E a gente entende isso, né, Paranísio? Porque nós passamos por esse processo, né? Hoje, por exemplo, eu olhando o Padre Jadir, foi meu formador, e tantos outros que passaram. Quer dizer, plantaram-se. Hoje eu sou missionário graças a esses formadores. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Padre Anísio, de Santo Afonso. Você falou que você esteve estudando em Roma, você conheceu o berço de Santo Afonso, o ambiente onde viveu Santo Afonso. E Santo Afonso teve essa coragem de tomar uma decisão da vida, era advogado, deixar tudo para evangelizar os pobres e fundou a congregação. Em que Santo Afonso te inspira? Santo Afonso me inspira muito no processo de conversão pessoal dele, irmão, porque vocação é conversão. Não tem como entender vocação como algo próprio de um sonho, de um desejo. Não, é conversão. Aquele que é chamado para servir. E para servir é preciso deixar o nosso egoísmo, o nosso desejo de grandeza, que está no coração humano, né, irmão? Mas dar lugar a Deus na vida da gente, deixar Deus falar. E é isso que aconteceu na vida de Santo Afonso. Um menino, um primogênito que nasce no sul da Itália, em Nápoles, né, em Marianella, um bairro próximo à capital, e que teve uma formação excelente. Os pais, né, ali muito presentes, ofereceram uma educação brilhante para ele. Aos 16 anos era um advogado admirável, coisa que hoje na nossa cabeça a gente não consegue nem entender, né, irmão? Mas com 16 anos era um advogado brilhante, mas sentia um chamado no coração dele. Por causa de uma crise grande. Porque ele descobrindo as falcatruas que corriam ali nos tribunais. As corrupções. Ele então perde uma causa por falcatrua e ele diz: mundo, agora eu te conheço, tribunais não me vereis jamais. E dá uma guinada de vida. E deixa com que Deus, o Santíssimo Redentor, Filho amado do Pai, conduza a vida desse homem, né, a sua vida. Então ele vai já evangelizando, chegando onde a igreja não chegava, nas periferias de Nápoles, e depois chega até os Cabreiros em Escala. Aquela população pobre, necessitada, e ali então Santo Afonso encontra o sentido da sua vida. E claro, o convite de fundar uma congregação foi uma outra conversão para ele, né? A partir de outra experiência, né? Exatamente. Em 1732, que a congregação foi fundada, isso foi um processo longo de discernimento dele. Então, Celeste Costa Rosa, hoje Beata, né? Beata Maria Celeste Costa Rosa, Dom Falcóia, que era o orientador espiritual, e tantas outras pessoas participaram desse discernimento. E Santo Afonso então diz: vou fundar a congregação, por quê? Porque é vontade de Deus. Isso é bonito. Não é uma vontade pessoal, não é um projeto pessoal, mas é a vontade de Deus. Convencendo-se disso, ele então, claro, dá início a essa obra grandiosa que está no mundo todo e que chega até nós. Então, para mim, irmão, é uma fonte de inspiração pela conversão que vai exigindo. Uma vocação que vai conduzindo a gente por caminhos que a gente não espera. O pai de Santo Afonso certamente esperava dele alguém que fosse dar continuidade na família com filhos, a nobreza e tudo isso. Mas Deus tem os caminhos para a vida de cada um, né, irmão? Agora você diz uma coisa muito importante, né, Padre Anísio? Buscar é conversão, buscar a vontade de Deus. E para Santo Afonso, a vontade de Deus era que ele se colocasse nessa dinâmica da evangelização. E para nós é isso. Padre Anísio, eu gostaria que você fizesse um convite aos jovens que estão aí nos acompanhando, às pessoas que estão nos acompanhando. Se quiserem ser missionário redentorista, vale a pena. Vale muito a pena, irmão. Com certeza vale a pena. Se você sente no seu coração, jovem, você moça ou rapaz, que essa vocação redentorista toca o seu coração, fale conosco. Nós temos as irmãs mensageiros do amor divino, oblatas do Santíssimo Redentor e outras congregações inspiradas nesse carisma redentorista. E como nós, masculina, a congregação do ramo masculino, congregação do Santíssimo Redentor,
anunciando a palavra de Deus, chegando com simplicidade, com o nosso jeitão missionário, onde a igreja tem dificuldade às vezes de chegar, para evangelizar os pobres mais abandonados. Então tem lugar para você, faça contato conosco, porque vale a pena, não é, irmão? Vale a pena.